Olá, você está sofrendo com o seu peso? Não consegue emagrecer quando você tem aí o seu hipotireoidismo, principalmente? Então eu vou mostrar uma técnica aqui nesse vídeo que é muito utilizada e é muito interessante. Se feita da maneira correta, vai poder te ajudar na redução de peso aqui no tratamento das doenças da tireoide, nesse projeto que eu estou passando para você. Então nós vamos falar hoje de jejum intermitente. Ele pode ajudar a perder o seu peso? Sim, ele pode sim. O que é o jejum? É provavelmente a única ferramenta de perda de peso mais barata e eficaz que existe. Então ela é uma ferramenta onde você não requer nada para fazer, apenas ter o conhecimento e aplicar a técnica, e ela pode te ajudar na perda de peso. Não custa dinheiro para comprar novos alimentos, barra de proteína, proteína em pó ou suplemento e tudo o que você requer em alguma força de vontade e a capacidade de se abster de comer. Então veja, parece difícil de fazer o jejum intermitente, mas para as pessoas que não conseguem ter acesso a outras coisas, é uma técnica bastante interessante e mesmo para quem tem acesso a várias outras coisas, um poder econômico maior, também pode ser utilizada com eficácia, desde que a gente aplique os princípios que eu vou passar para você aqui. O jejum é simplesmente ficar sem comida. E às vezes com água por um período de tempo definido e planejado. Então não é sair por aí fazendo a torta direito. Pode parecer estranho, mas se você pensar sobre isso por um minuto, perceberá que fazemos isso naturalmente em uma base diária. Então, às vezes, você tem uma rotina da sua vida que já inclui essa parte do jejum. E toda noite, antes de ir para a cama, você come a sua última refeição do dia. Então, a partir do momento que você deitou até o dia seguinte, você pratica, de certa forma, um jejum. Assim que você acorda, você quebra o seu jejum com o café da manhã. Esse é o fluxo natural que a gente faz do jejum. Normalmente, o tempo que você jejua de manhã é bastante limitado e dura cerca de 8 a 10 horas para algumas pessoas. Dependendo de quando você acorda ou quanto você dorme e como você está com fome. Então, não adianta você achar que só o jejum que você tem durante o sono, né, dependendo do horário que você dorme, vai ser o suficiente para aplicar a técnica. Não é bem assim. O jejum terapêutico, que a gente chama, funciona de maneira semelhante, exceto que, desta vez, você está planejando por quanto tempo deseja ficar sem comida e água, se for o caso, com a esperança de alcançar o objetivo pré-estabelecido. Então, como eu falei, o jejum que você faz durante a noite, que você dorme, é diferente desse jejum que você vai planejar, você vai ter um tempo maior, você vai se programar para isso, vai estar consciente que você está fazendo isso. Esse tipo de terapia, ele pode soar estranho, mas você tem que perceber que os seres humanos foram projetados para serem capazes de lidar com períodos sem comida. E nós fazemos isso muito bem. Isso vem dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais não tinham supermercado, eles tinham que caçar a sua comida. E nós fomos projetados para não ter comida toda hora. Então, quando eu falo do jejum, eu não estou falando de uma técnica que o ser humano nunca experimentou na vida. O ser humano experimenta sim, e ele experimentava com os antepassados. No tempo das guerras, no tempo que a comida era escassa, por vários motivos em vários países, o corpo humano foi se adaptando a ter períodos sem comida e, muito mais longínquamente, o nosso corpo realmente tinha que se adaptar mesmo, porque ou você caçava, ou você morria, ou você tinha a comida ali em períodos, principalmente a proteína animal, em períodos muito escassos. Então, é isso que a gente vai passar. Os humanos armazenam a gordura no tecido adiposo durante períodos em que não temos comida disponível. Então, para que serve essa gordurinha a mais que a gente tem aí? É a nossa reserva, porque em tempos de fome, em tempos de crise, ela vai ser usada. E é exatamente para isso que serve essa célula de gordura, e é isso que nós vamos usar. Eles contêm enormes quantidades de energia na forma de calorias, que podem ser quebradas em momentos de necessidade. Aqui entra o princípio do jejum intermitente.
Mas por que nosso metabolismo não faz isso normalmente? Porque a maioria de nós continua a ganhar peso mesmo quando restringe nossas dietas e faz mais exercício. Aqui entra aquele ponto que eu digo, que é o seguinte: será que você vai emagrecer cortando caloria e fazendo exercício? Muitas vezes a resposta é não. Muitas vezes você vai ter que aplicar outras técnicas. Se você assistiu a minhas outras aulas, você vai ver, a gente fala de outras técnicas de dieta, a gente fala de outros, até medicamentos que podem ser utilizados, não só aqueles que cortam o apetite, mas os medicamentos que podem ser utilizados para uma redução de peso muito mais eficiente. A razão para isso tem a ver como seus hormônios influenciam a quebra de gordura em seu corpo. Então, a ação dos hormônios que influenciam essas moléculas de gordura, essas bolinhas de gordura que você tem, que é o importante a gente estar entendendo e aplicando essa técnica. Então, na presença de certos hormônios, suas células de gordura simplesmente não se quebram e elas não encolhem ou diminuem o tamanho. Quer ver um hormônio, dois hormônios importantes? A leptina e a insulina, que a gente vai falar também sobre isso. Se você assistiu às aulas aí, você vai ver. Mas se você pode influenciar os seus hormônios de armazenamento de gordura, então você pode finalmente perder peso. Então a técnica que a gente quer é trabalhar nesses hormônios e trabalhar com algo que mexa nisso, que tem eficácia para isso. Bom, o jejum é tão eficaz para a perda de peso e pode ajudar a normalizar a gordura, armazenando hormônios e ajuda a liberar a gordura que está lá presa no seu corpo. E reduz a inflamação, ajuda a normalizar seu apetite e reverter as síndromes de resistência hormonal, principalmente a síndrome de resistência à leptina e à insulina. Ai, doutor, mas eu não consigo fazer jejum, eu fico com muita fome, eu não consigo, eu vou lá e belisco e tal. Calma! Você tem que fazer períodos que são compatíveis com o seu bem-estar, mas você também tem que fazer um esforço, senão a coisa não vai acontecer. Cabe um certo esforço nosso. E aí, a gente vai ter um pouco de fome, sim, mas essa fome vai passar. Você vai conseguir trabalhar ela quando você se esforçar para manter o seu esquema de tratamento. Então, não pense que a fome vai ser para sempre. Lógico, nos primeiros 2, 3 dias, até 5 dias, é normal você ter isso, até a adaptação do seu corpo, até esses hormônios começarem a se normalizar, a atuar, e você vai conseguir perder gordura, sim, senhora. E como é que é? Os estudos mostram que ficar sem comida tem um impacto positivo na regulação, principalmente da insulina. Coloque isso na tua cabeça. Insulina é um hormônio que leva você a ganhar peso. Muitos diabéticos por aí que estavam magrinhos porque começaram a ter diabético e às vezes começam a utilizar a insulina, a gente pode ver que a longo prazo, se eles não normalizarem outras coisas no corpo, eles acabam ganhando peso. Não é que a insulina faz mal, é que a insulina tem uma propriedade de guardar ali um pouquinho das células gordurosas. Então, restringir a comida que você come por períodos de 4 a 8 horas foi mostrado para ajudar a reduzir o peso corporal, melhorar o açúcar no sangue e nivelar esses níveis aí de glicemia. Muito disso é conseguido através dos efeitos da insulina. Então, a insulina é o hormônio que armazena gordura, olha que eu falei, que é secretado em grandes quantidades depois que você come refeições ricas em carboidratos. Então, quando a gente fala das outras dietas, a gente vai falar também dos carboidratos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o carboidrato, mas também não devemos cortá-los completamente. Então, o pão, macarrão, cereais, todos esses alimentos desencadeiam a liberação de insulina porque seu corpo quer tomar esses alimentos e armazenar as calorias para uso posterior. Então, quando você se entope aí de carboidrato, realmente é uma das causas de você aumentar o seu peso pela ação da insulina. Isso é ótimo se você tem abundância temporária, mas se você tem uma abundância consistente, leva à resistência à insulina e ao armazenamento crônico
da gordura. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma técnica aí do jejum intermitente. Se você está comendo constantemente, permanentemente, seu corpo está recebendo uma carga de carboidratos, o que acontece? O corpo vai se acostumando, vai secretando a insulina vai subindo, vai toda hora acontecendo, o corpo guarda gordura. Então, é uma técnica para você saber. E como é que a gente libera? Para entrar e quebrar a sua gordura, você deve primeiro ativar uma enzima conhecida como lipase. Então guarde bem esse nome. Essa enzima lipase está ligada ao armazenamento da gordura e você tem que trabalhar nela. Essa lipase é a enzima limitante da taxa envolvida na quebra da gordura, também conhecida como lipólise. O que quer dizer lipólise? Quebrar a gordura. Se você não ativar essa enzima, então o seu corpo vai segurar as células de gordura como um cadeado fechado. Então o corpo tranca. Então muita gente me pergunta aí nas redes sociais: doutor, eu tô com meu corpo trancado. Parece até engraçado, né? Doutor, eu tô com o corpo fechado. O que acontece aí que a gordura não sai de mim? Sim, a gordura não sai de você porque você não ativou a lipase, a sua leptina está alterada, a sua insulina está alterada. Então a lipase, sensível a hormônios, como o nome sugere, é sensível, ela vai ativar. E nesse caso é sensível aos níveis de insulina. Então, na presença de insulina alta, o seu corpo irá bloquear as suas células gordurosas e você não será capaz de entrar, ou seja, capaz de quebrar isso. Então, o grande mal da humanidade hoje é o acesso extremamente excessivo aos carboidratos, à frutose, à glicose, ao açúcar. A gente está comendo demais isso. Então, isso está nos levando a ficar gordos. Quando você vai no fast food, quando você come fora de casa, essas comidas se tornam baratas. E elas estão cheias de carboidratos. Por quê? É barato produzir isso. Isso ainda custa muito barato. Mas é um veneno para a sua saúde. Nunca se esqueça disso que eu estou falando. O jejum ajuda a reduzir a insulina, óbvio. Você não come, você gera menos insulina, que desencadeia a ativação da lipase sensível ao hormônio e quebra a gordura. Olha que bacana. Olha que técnica legal. Isso é exatamente o que você quer para ajudar a perder peso. Então, em alguns casos, essa ativação não é observada até 2 dias ou mais do jejum, o que pode ser motivo pelo qual o jejum intermitente não funciona para todos. Então, às vezes, você tem pessoas que, infelizmente, por mecanismos aí fisiológicos, você acaba não tendo uma ação tão esperada assim. E aí se usa outras técnicas que a gente também vai estar falando. Olha aí o mecanismo. Ó. Se você se interessa aí pela fisiologia, então a ingestão de caloria aumenta a insulina, esse processo todo aqui na sua celulinha de gordura, né, ó, aumenta a lipase, a inibição do hormônio sensível, diminui o ácido graxo, e olha lá, aumenta o glicerol fosfato, aumento do peso, aumento da insulina. Então, só para você ter uma ideia num gráfico aí. Então, o jejum ajuda a normalizar seu apetite? Sim! Você geralmente fica com fome no início do jejum, como eu falei. Mas essa fome eventualmente desaparece com o tempo, enquanto o corpo cria os corpos cetônicos a partir do colapso de gordura. O que são corpos cetônicos? É o seu corpo gerando substâncias para digerir a gordura. Quando você fica de jejum muito tempo, você não observou que o seu hálito fica muito parecido com o cheiro da acetona, aquela que você passa para tirar o esmalte da unha? É muito frequente acontecer isso. E isso acontece muito em diabéticos que estão em hipoglicemia, ou seja, a glicemia cai, falta glicose no corpo do cara e ele tem um hálito cetônico. Esses corpos cetônicos circulam no seu corpo e ajudam a regular o hormônio do apetite, incluindo a colecistocinina, então, e grelina, que são hormônios importantes para parar com o seu apetite. É bem conhecido que esses hormônios desempenham um papel importante na regulação de outros hormônios, bem como peso corporal e metabolismo. Eu não coloquei esses nomes aqui para confundir a tua cabeça e nem ficar chato, mas você precisa saber de algumas coisas para você que tem interesse pesquisar melhor sobre isso. Esses hormônios do apetite podem se desregular
com o consumo de certos alimentos encontrados na dieta habitual padrão, que é aquela dieta cheia de carboidrato, né? Isso pode levar a uma condição de fome crônica e desejos, mesmo que você não tenha acabado de fazer uma grande refeição. Olha que frase importante. Então, você gera um vício no seu corpo de estar comendo esse excesso de carboidratos. Então, você fica um viciado em carboidratos. O seu corpo gera tanta insulina, gera tanta reação de grelina, gera tanta reação da leptina, que ele não consegue mais trabalhar nisso e você não consegue mais perder esse apetite. Então, o jejum reverte a síndrome de resistência hormonal. Então, essa síndrome de resistência hormonal, como a resistência da leptina, a resistência da insulina, ela desempenha um papel importante na obesidade. Tanto a leptina quanto a insulina são consideradas sinais do aumento da gordura, criados pelo seu corpo, e devem refletir a quantidade total de gordura armazenada. A gente consegue medir isso, tá, gente? A gente faz um exame de sangue, que é a leptina e é a dosagem da insulina basal ou a curva glicêmica insulínica, que são exames de sangue facilmente encontrados aí nos laboratórios. Peça para o teu médico solicitar isso para você. É o modo como suas células adiposas podem se comunicar com seu cérebro. Então, elas comunicam lá com o cérebro. E quando há o excesso de gordura armazenado no seu corpo, o seu corpo libera níveis cada vez mais altos dessa tal da leptina para dizer ao seu cérebro o que está acontecendo. Então, se você vai lá, faz um exame da leptina e está nas alturas, realmente vai ser muito difícil você perder peso somente com aquele feijãozinho com arroz que a gente fala, que é o quê? Cortar a caloria da dieta e fazer um monte de exercício. As síndromes de resistência são criadas quando o corpo desenvolve uma resistência a esses hormônios no nível da célula. Então, à medida que os níveis se tornam cada vez mais altos, mais difícil vai ficar para você perder peso. Isso cria um fenômeno no qual você pode ter altos níveis de insulina e leptina que são amplamente ignorados pelo cérebro. Então, seu cérebro acaba não reconhecendo mais isso e guarda gordura. A leptina, como é um hormônio e normalmente secretado pelas células de gordura, e seu trabalho é dizer ao cérebro para aumentar o metabolismo e é a queima de gordura. Então falha esse sistema, a leptina você vai dosar no seu sangue lá, vem níveis absurdos, 50, 60, 80, 100. Isso quer dizer que você tem uma resistência absurda à leptina e não vai perder peso se não fizer nada. Então, olha lá, é apenas um gráfico para mostrar ali a relação do cérebro com a leptina, com a insulina, com a grelina. Então, a grelina está no estômago, a insulina no pâncreas e a leptina está na célula gordurosa. Então, você vai entender que cada um desses mecanismos é importante para ajudar você a perder peso. O profissional de saúde que não entender trabalhar com a leptina, trabalhar com a insulina, trabalhar com a grelina, não vai conseguir fazer você emagrecer. Ok? Restrição de calorias versus jejum. Então, como a restrição calórica, se o jejum for prolongado, por um longo período de tempo, pode causar mais mal do que bem ao seu metabolismo. Por isso que a gente toma cuidado em restringir demais calorias para as pessoas. Uma das razões que a perda de peso é tão difícil com as dietas de restrição calórica é por causa do impacto que tem no seu metabolismo. Então, em estados de restrição calórica prolongada, como dietas de 500 a 1.000 calorias, o seu corpo altera o número de calorias que queima e na tentativa de preservar a massa muscular. Então, é um mecanismo de proteção. Muitas pessoas não funcionam com esse tipo de dieta, por quê? O teu corpo tem medo de perder massa muscular. Então, quando você faz uma dieta muito restritiva, que você tem calorias muito baixas, o seu corpo acaba segurando o mecanismo porque ele não quer perder massa muscular. Então, a gente tem que realmente entender que isso acontece e mudar o padrão da dieta que a gente faz. Pode falhar? À medida que o seu metabolismo diminui,
torna-se quase impossível manter o peso que você perdeu, especialmente quando você aumenta as suas calorias de volta ao normal. Ou seja, você para de fazer a dieta. Então a pessoa faz uma dieta lá super restritiva, começa a tomar um monte de shake, um monte de substâncias vendidas por aí, quando ela para, ela engorda de novo. Lógico, é um mecanismo compensatório do seu corpo. O seu corpo vai se procurar voltar ao que era antes. Por isso que é importante a gente aplicar técnicas diferentes. Então considera-se que esta única mudança é responsável pela grande falha nas dietas com restrição calórica. E por cerca de 99% das pessoas não conseguem perder peso e mantê-lo desligado, ou seja, adequado. Então veja, gente, é uma porcentagem muito alta. Então só restringir caloria não é a opção. Você tem que saber fazer uma alternância de tratamentos e de dietas por aí. O jejum causa o mesmo efeito? A resposta geralmente é não, mas certamente pode acontecer. O jejum, quando ele reduz as calorias de maneira episódica, ele atua melhor. Então, desta forma, você passará por período de festas, ou seja, refeições normais, e períodos de fome, o jejum. Contanto que você não mantenha suas calorias persistentemente baixas, como é muito nesse jejum contínuo. Então, você não deve fazer um jejum contínuo. Você não deve ativar o modo inanição, ou a adaptação metabólica tende a acompanhar a restrição calórica. Bom, o que eu estou explicando aqui? Se você fizer jejum constantemente, e se você fizer restrição calórica constantemente, não vai dar certo. Isso permite que você obtenha todos os benefícios da restrição de calorias sem nenhum dos efeitos colaterais negativos. Como você sabe se você está comendo o suficiente ou se o jejum está funcionando? Pode ser difícil dizer isso, né? Pode levar um tempo para você descobrir, mas, como regra geral, eu não recomendo jejuar por mais dias do que você está comendo toda semana. Então veja, o segredo aqui eu vou mostrar para você, não fique ansiosa, mas eu vou mostrar que fazer jejum demais, cortar caloria demais por muito tempo também não é legal, o seu corpo vai sofrer com isso, tá bom? Então, jejum e dias. Então, se você jejuar 4 dias por semana e só come 3 dias por semana, você provavelmente está colocando o seu corpo em uma posição onde você pode desencadear mudanças metabólicas que diminuirão o seu metabolismo. Olha lá, olha uma opção. Você provavelmente perderá peso durante os jejuns, mas provavelmente voltará quando começar a comer novamente de novo, né? Voltar a comer. Então, a diferença entre jejum intermitente e jejum prolongado, né, é a seguinte: não há definições estritas entre os dois, mas eu segue em frente e crio algumas diretrizes para poder ajudá-lo. Então, veja só, jejum intermitente os intervalos de ir sem comida por 18 horas ou menos. O jejum prolongado são intervalos de estar sem comida por 18 horas ou mais. Então, a diferença entre intermitente e prolongado é o tempo. No intermitente é 18 ou menos, no prolongado 18 ou mais. Protocolos de jejum intermitente podem ser absolutamente úteis para a perda de peso e o equilíbrio dos hormônios, mas eles não são todos poderosos quanto os jejuns prolongados, mas realmente tem que se tomar cuidado. Então, jejuns intermitentes geralmente não duram mais do que 18 horas e podem ser feitos várias vezes durante a semana. Então, olha um exemplo aqui. Um cronograma de jejum intermitente de sugestão para você pode ser algo como isso aqui, ó. Então, você pega lá, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, e você para de comer às 7 da noite, ou seja, às 19 horas, e comece a comer às 11 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, 14 horas de jejum, 3 dias por semana. Então, veja, só que aí tem muita gente que confunde as bolas, né?
ela fica em jejum, ela faz aí em torno das 14 horas, 3 vezes por semana, só que quando volta a comer, come uma bomba de carboidratos. Come um monte de carboidrato, come um monte de frutose, um monte de glicose. Bom, peraí, gente, aí não vai dar certo. Então, se você faz um jejum e depois, quando acabou o jejum, você se entope de porcarias, é óbvio que não vai dar certo. Ah, mas eu faço jejum e depois eu como tudo que eu quero e dá certo, doutor. Pode até dar certo para alguns, mas não, você teria um resultado muito melhor se quando você saísse do jejum, você comesse coisas boas. Você comesse carboidratos que não estouram tanto a sua glicemia e você comesse, por exemplo, alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, que a gente vai estar tratando disso aqui também, né? Nas aulas que eu estou dando. E olha lá, terça-feira e quinta-feira, coma apenas entre as horas do meio-dia às 6 horas da tarde. Então, 18 horas de jejum, 2 dias por semana. Outra possibilidade para você fazer. Aí tem outra possibilidade. Sábado e domingo, coma um total de 500 calorias por dia nos 2 dias e uma quantidade normal de calorias de segunda a sexta. Bom, aqui você tem que saber muito bem se controlar. Porque se você restringe no fim de semana e durante a semana você não consegue ter um fluxo adequado e ideal da sua alimentação, não vai dar certo. Então, eu sugiro a primeira tática aqui como uma tática mais simples de você fazer e que eu tenho observado que dá mais certo. Bom, como fazer então? Esse tipo de jejum é certamente útil. É melhor do que não fazer nada. Mas não seria tão poderoso quanto o jejum por períodos mais longos. Mas comece devagar, porque senão você vai dar um impacto muito grande no seu corpo e ele não vai se adaptar. Aí não vai haver essa transição hormonal. Vai ser um desastre, não vai acontecer. Parece que o jejum, como um benefício de composição, quanto mais você jejua. Então, parece que funciona mesmo quanto mais você está adaptado. É que nem se exercitar, né? Todas as horas que você passa em jejum não são igualmente benéficas para o seu corpo. Então, por isso que tem que saber equilibrar. Então, as horas de 1 a 10 podem ajudar a queimar o tal do glicogênio no fígado, que é o açúcar lá do fígado. E quando as horas de 10 a 14 podem estar, né, onde todos os benefícios positivos ocorrem. Então veja, quando você tem as horas adequadas que você faz o jejum, então a partir de 10 a 14 horas ali já começa a ter efeitos positivos. Então, de certa forma, você está jejuando no começo, apenas para colher os benefícios alcançados mais tarde com o jejum. Então, realmente esse processo prolongado é importante. Intermitente versus prolongado. E é por isso que o jejum prolongado tende a fornecer resultados superiores quando comparado ao intermitente. Mas você precisa estar preparado para fazer um jejum prolongado. Você gasta uma quantidade maior de tempo em um estado de restrição calórica, em que o seu corpo pode se beneficiar das alterações hormonais que ocorrem. Então, recomendo que você que não tem experiência, comece primeiro com jejum intermitente mais leve e depois você tente um jejum prolongado. O jejum intermitente ainda pode ser benéfico e é um grande trampolim para o jejum prolongado, mas pode não ser suficiente para a perda de peso em todas as pessoas. Então, o que eu falo, nem todo mundo, dependendo da técnica, vai conseguir se essa técnica for isolada. A gente tem que juntar com outras técnicas que eu vou estar falando aqui nas aulas, ok? Então, preste bem atenção, assista todas as aulas para você ter uma ideia do que eu estou falando. E você acaba se adaptando melhor. E sempre procure um profissional para te ajudar. As aulas são informativas, mas é muito importante você ter um nutrólogo, um nutricionista ou um médico junto com você. O jejum é perigoso? Por alguma razão, muitas pessoas gostam de ver o jejum como uma espécie de terapia perigosa, que pode ter consequências adversas. Sim, se você é um diabético, você é um cardiopata, você tem insuficiência renal, uma doença autoimune, cuidado. Você tem que ser muito bem orientado para fazer isso, porque muitas vezes não vai dar certo. Você pode passar mal com isso. Mas quando olhamos para o jejum de uma maneira lógica, é fácil ver quantas dessas críticas poderiam ser interpretadas como uma criação de medo. Então não tenha medo, tenha orientação,
procure orientação, procure quem sabe fazer. E tem pessoas que acabam, por tentativa e erro, aprendendo a fazer. E estudos clínicos tendem a confirmar que o jejum pode ser uma ferramenta de perda de peso completamente segura e eficaz. Você vai ver literaturas aí que eu vou colocar para você. A evolução da espécie humana, né, e o jejum, você acha que é possível para nossos ancestrais, no deserto, ter comida 24 horas por dia, 7 dias por semana? Acabei de falar isso para você mais tarde. Lógico que não, né, gente? Eles estavam andando com bebidas frias, refrigerados, sem calorias, ou fácil acesso ao menu e restaurantes fast food? Lógico que não. Eles não tinham esse acesso. A resposta é obviamente não. Na verdade, nós evoluímos para sermos capazes de lidar com períodos prolongados de tempo sem comida e ainda assim funcionar bem. Se você assiste a esses seriados da televisão, que as pessoas ficam lá no mato, em regiões remotas, sem comer e tendo que caçar para sobreviver, você vê quanto ela perde de peso. Logicamente, tem pessoas que não conseguem nem levantar, às vezes, quando adotam esse tipo de dieta. Por isso que eu falei para você que não serve para todos e você tem que ser bem orientado. Na verdade, né, a nossa evolução, ela nos preparou para isso, mas a gente vai perdendo conforme a gente tem a disponibilidade de comida. Além disso, o jejum pode realmente melhorar certas funções do nosso corpo. Se você fosse um homem das cavernas, no período ali pré-histórico, ou uma mulher das cavernas, faria sentido que o seu corpo fosse completamente desligado depois de algumas horas, sem comida, que cerca de 12 horas mais ou menos, e pode chegar até 32 horas. Então veja, quando você tem a comida disponível e depois você desliga o seu corpo para você metabolizar sua comida e o seu metabolismo funcionar adequadamente, é uma coisa meio lógica e ancestral. Se você passou 32 horas sem comida e não faz sentido que o seu corpo desencadeie mudanças na sua fisiologia para ajudá-lo a se tornar mais claro, ou seja, mais eficiente, mais alerta, mais capaz de encontrar comida. Então, é um mecanismo de sobrevivência. O seu corpo vai lá e busca comida, busca caçar, busca fazer alguma coisa para você não morrer. Afinal, sua sobrevivência depende disso. Bem, então isso é exatamente o que vemos acontecer nas pessoas que começam o jejum. Então você desencadeia um mecanismo ancestral ali no seu corpo que está há milênios na nossa genética e pode funcionar muito bem para você. O jejum pode afetar o seu corpo das seguintes maneiras. Então, raiva aumentada, pode acontecer que você tenha essa reação. Funções cognitivas relacionadas ao córtex pré-frontal, ou seja, você acaba ficando meio lento, meio lerdo, meio lesado. Não que isso vá prejudicar o seu corpo, mas pode acontecer nos começos quando você não está treinado ainda. Mas isso não lhe causa grandes maus, a não ser que você tenha uma doença importante aí, você tem que tomar cuidado, como eu já falei. Maior flexibilidade mental. Você acaba ficando, algumas pessoas me dizem, elas ficam mais limpas, parece que o cérebro ficou mais limpo, mais leve, ou tem pessoas que não experimentam isso. A atividade parasimpática, ou seja, de uma reação que o nosso corpo chama de parasimpático, fica mais alta, então você acaba tendo diferenças aí que você percebe. E a diminuição da atividade cerebral frontal. Então, tem muita gente que experimenta uma grande melhora aí, inclusive da clareza mental. E quando falo de jejum aqui, não estou falando de vários jejuns de um dia inteiro. Eu estou falando de passar um tempo determinado, programado, orientado, variando entre 16 e 24 horas sem sem a comida. Precisa ser sem água? Exatamente não. Às vezes tem pessoas que colocam água e funciona muito bem, porque você pode desidratar facilmente, dependendo da sua idade, dependendo da sua função, dependendo do nível de suor que você tem, você perde muita água, precisa tomar cuidado. Mas se estamos sendo justos, só porque o jejum era seguro para aqueles indivíduos, não significa que seja necessariamente seguro para você. Por isso que a gente tem que experimentar, tem que ter orientação e tem que ir atrás de ver isso para o nosso corpo.
O diabetes e jejum. A maioria das questões de segurança que cercam o jejum tem a ver com o uso concomitante de medicamentos, especialmente medicamentos destinados a reduzir o açúcar no sangue. À medida que você jejua, o açúcar no sangue pode cair. E essa queda pode ser exagerada e se você estiver tomando medicamento e abaixa a sua glicose, como a insulina, por exemplo, e outros medicamentos antidiabéticos. A boa notícia é que a presença dessas condições não impede você de jejuar, mas você tem que saber fazer. Você tem que ter um profissional contigo, você tem que tomar cuidado para não estar passando mal. Mas isso significa que você deve ser diligente ao jejuar e certificar-se de monitorar o seu açúcar no sangue bem de perto e ajustar os níveis do remédio. Então você precisa ter ali um aparelhinho, furar seu dedinho, ver como é que tá, se não está caindo demais. Tem que ter um profissional que te oriente como fazer, principalmente se você tem o diabetes. Bom, religião. Muitas religiões empregam o uso do jejum. E durante anos as pessoas vêm seguindo essas diretrizes. Embora não tenham condições médicas, como diabetes, como eu falei, que poderiam lhe limitar um pouco. Então os estudos mostram que é seguro jejuar por tempos de período até prolongados, desde que você ajuste a sua medicação adequadamente ou tenha um profissional junto com você. Então, as religiões, qualquer religião, tem períodos de jejum para isso. Por que eles pedem para você se jejuar? Porque quando você se abstém de comida, em algumas religiões, em alguns conceitos, você se eleva a Deus e você fica mais livre, o seu cérebro, para se conectar com o infinito, se conectar com o Altíssimo, né? Conectar com uma instância superior aí. Outras pessoas, quando começam a jejuar, podem experimentar efeitos colaterais leves, que eu já falei, até dores de cabeça, tontura, sensação de fome e alteração da temperatura corporal. Às vezes ela cai um pouco. Por isso que você precisa conhecer seu corpo, ter alguém com você para ajudar e começar a experimentar, a fazer, a ter o contato, enxergar, entender o que o seu corpo está falando para você. Efeitos colaterais, a maioria desses efeitos leves tendem a desaparecer com a medida que o seu corpo se adapta ao processo de jejum e não são necessariamente coisas para se preocupar tanto. A menos que você tenha reações violentas, eu recomendo que você suspenda o jejum imediatamente, coma alguma coisa que tem um teor de um pouco de açúcar, um pouco de carboidrato, que vai passar. Em alguns casos, mudanças súbitas nos níveis de insulina podem precipitar a liberação de eletrólitos como potássio e sódio. Por isso que as pessoas são mais doentes, que têm patologias mais importantes, têm que ter um certo cuidado. Você pode substituir esses nutrientes como uma bebida de eletrolíticos, que tem aí para vender em qualquer lugar, né? Aqueles isotônicos, que eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que a fórmula é muito pesada, tem muito carboidrato, ou usando uma água salgada, né? Aquela famosa água que se usa para diarreia, que você põe um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e toma aí durante o jejum. Então, o jejum é a questão de água ou jejum seco, que a gente fala, é aquele que você não come nem bebe nada. Há muitas maneiras diferentes de fazer o jejum, incluindo jejum gordo, comer apenas gordura durante o jejum por algum tempo. Essa é uma outra técnica. Jejum de água, consumir apenas água durante o jejum. E jejum seco, não consumir nem comida nem água durante o jejum. Tem várias técnicas, como eu falei. Cada pessoa se adapta a uma delas. Bom, se você estiver começando, eu recomendo você fazer o jejum consumindo apenas água para não ser um impacto tão grande e você não sofrer tanto, não desidratar e não passar mal. Depois você pode passar para o seco. Tem pessoas que tentam fazer o gordo, mas vai depender da sua condição clínica. Então, cada um desses tipos de jejum tem os seus próprios benefícios e eles são importantes para discutir, né, para você se adaptar aí como fazer isso. O jejum de água provavelmente é a maneira mais fácil e segura, como eu já falei, e se você estiver em jejum de água, então durante o seu jejum você pode consumir tanta água quanto quiser, porque a água não tem caloria, não tem carboidrato, né? Isso é benéfico porque reduz alguns sintomas de desidratação, como eu falei, e pode ajudar a sentir meio cheio, aí pode te ajudar
na saciedade. Isso é legal para fazer com pessoas um pouco mais velhas. Um potencial do jejum seco, né, um potencial desvantagem, né, do jejum com água, é que ele pode não ser tão benéfico em termos do impacto nos hormônios, quando comparado ao seco. Mas eu sugiro realmente começar com o jejum usando água e depois passar para o seco e ver o que acontece. O jejum seco é quando você vai sem comida ou bebida e você evita qualquer coisa dentro da sua boca por um período de tempo. Então, realmente é ficar no seco mesmo. O jejum seco pode durar apenas 12 horas, mas ultrapassar 24 horas em algumas pessoas que podem fazer. O jejum seco é dito ser o mais poderoso do que o jejum com água, porque coloca mais estresse no seu corpo para lidar com a falta de comida. Se você optar por fazer o jejum seco, então você precisa estar em uma posição onde você tem água disponível para você e provavelmente ter uma ideia e ter um amigo ali para te ajudar caso você não se sinta bem. Então, se você tem uma patologia mais importante, tem alguém perto de você, se você for tentar fazer isso, mas cuidado, tenha sempre orientação profissional. Não é tão perigoso quanto parece, mas quando mais velho você é, né, tem que ter mais cuidado quando você toma medicamento, principalmente se ele for o seco. E o jejum gordo, eu acho que um jejum seco definitivamente requer mais força de vontade e tende a sugar mais a sua energia ali para ter as propriedades que você quer. O jejum gordo, ou jejum imitando as dietas, né, são maneiras de consumir alimentos neutros em hormônios durante o jejum. Então, quando você consome uma gordura durante esse jejum, pode ser uma forma de mexer um pouco ali, dar uma chacoalhada ali no seu corpo. E a ideia aqui é que você pode consumir certos tipos de alimentos que contêm apenas gordura, porque esses alimentos não influenciam a insulina e leptina. Quer ver um exemplo? Óleo de coco, abacate, azeite de oliva, tem coisas que têm ali uma gordura que poderia te ajudar, ou eventualmente uma gordura ali de uma carne, alguma coisa do gênero. O jejum de gordura não é tão potente quanto comparado às outras formas de jejum, mas é uma maneira fácil aí de você molhar os pés, como a gente fala, né? É comer alguma coisa. A conclusão: o jejum é uma terapia que pode ser usada para ajudar a obter a perda de peso e pode até mesmo ser combinado com segurança com outras terapias, como medicamentos, suplemento, dieta e exercício. Então veja, apenas o jejum pode não ser tão eficaz, mas existem pessoas que têm um grande resultado com ele somente. Como terapia, também é incrivelmente barato e talvez uma das terapias de perda de peso mais eficazes para algumas pessoas. Os benefícios do jejum parecem vir dos efeitos nos hormônios leptina e insulina, que eu já falei, e esses hormônios ajudam a regular o peso corporal, o armazenamento de gordura, modulando o apetite e o seu metabolismo. O jejum geralmente é seguro, desde que você não tenha condições médicas coexistentes, né, junto, ou tome medicamentos para baixar o nível de açúcar do sangue. Então, como eu falei, não é proibido, mas tem que ter cuidado. Existem muitos tipos diferentes de jejum, incluindo prolongado, intermitente e o gordo, né, como eu falei. Seja cauteloso ao jejuar, no entanto, porque períodos prolongados de jejum ainda podem potencialmente prejudicar o seu metabolismo. Então, vá com calma, não coloque o carro na frente do boi, porque realmente você se precipitar demais e ter muita sede ao pote, você quebra o pote, ok? Então, aqui eu estou colocando algumas referências que você pode estar indo atrás e ver como essas técnicas funcionam, né? Então, você pode consultar aí a minha página também e ter um acesso a tudo isso, tá bom? Então, não tenha medo, vamos tentar experimentar tudo isso aí, ok? Um abraço, continue assistindo minhas aulas, eu vou estar falando mais sobre dieta, mais sobre perda de peso, a gente tem essa aula